Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura. Hoje a gente vai fazer a leitura dos conselhos com as runas para o mês de setembro. Então já vai se concentrando em uma dessas três conchas para ver qual te chama mais atenção, enquanto eu dou os recados, porque lembrando que essa é uma leitura generalizada, é uma leitura para muitas pessoas, né? Para qualquer pessoa que assista esse vídeo, essa leitura vai trazer algum conselho geral, que não vai ser específico, que não vai ser muito aprofundado. Então, para uma leitura mais específica, mais aprofundada, com mais detalhes, você pode me chamar no meu e-mail, ono.runas@gmail.com, ou lá no meu Instagram, ono.runas, pedindo para saber quais são os tipos de leitura que eu faço, para que a leitura possa ser direcionada para uma pessoa específica, para você, para alguma situação, enfim, para uma pergunta que você queira fazer. E caso você queira aprender a ler as runas, o nosso curso Runas Nórdicas, o Caminho entre os Nove Mundos, está com as inscrições agora abertas sempre, né? Então, sempre que você quiser entrar, você pode começar quando quiser, você pode iniciar suas aulas no dia que você quiser, porque agora está aberto em definitivo, as aulas são gravadas, então você pode assistir quando quiser. Para mais detalhes, tem um vídeo da videoaula aqui no canal mesmo, que eu atualizei a descrição com as informações do curso, ou lá no meu Instagram também, tem mais informações, você pode me pedir também através do e-mail ou do direct, que eu respondo. Então agora que eu já dei os recados e você se concentrou, eu quero que você responda para si mesmo qual dessas três conchas é a concha que vai te trazer os conselhos para o mês de setembro, que mais vão te servir. É a concha número 1, é a concha número 2, ou é a concha número 3? E vamos aos resultados. Se você escolheu a concha número 1, vamos ver o que as runas têm como conselho para o seu mês de setembro. Hoje, normas, hoje, verdades, code. Conselho para as pessoas que escolheram essas runas para o mês de setembro. Só saiu uma runa. As outras duas que estavam na minha mão caíram na hora que eu fui tirar. Então, isso nunca aconteceu, mas vamos lá. Berkana. A runa Berkana, como conselho para o mês de setembro, ela é bem direta, né? Por ser uma runa só, é um conselho mais direto, é um conselho mais objetivo. E a Berkana é essa runa desse lado maternal, né? Não o lado maternal que é esse estereótipo que a gente tem, né? Da coisa muito, como é que eu posso dizer, branda, né? Para essa visão das runas, dos nórdicos, o lado maternal ele tem mais a ver com o instinto de proteger, né? Com o instinto de proteger a prole. Se você for pensar em animais, por exemplo, fêmeas, que protegem seus filhotes com unhas e dentes, né? Precisando atacar se for preciso. E a Berkana, ela vem nesse sentido. A Berkana, ela sendo uma runa de crescimento, ela fala desse crescimento que é preciso ser protegido. Então, seja um projeto que você está tendo, seja um plano que você está traçando, uma coisa que você queira muito fazer, ou mesmo um processo interno, assim, de transformação interna. Se você está querendo ser uma pessoa, de repente, melhor, ou você está querendo mudar alguma coisa em si mesmo, a Berkana, ela vem como esse conselho de que tem coisa que é melhor a gente guardar para si mesmo, porque nem todo mundo está bem intencionado, né? E se alguém tentar atacar aquilo que você está querendo construir, aquilo que você está querendo firmar, você tem que proteger. Você não pode deixar que as pessoas pisoteiem no seu território, você não pode deixar que as pessoas façam o que quiser, façam o que bem entender, né? Com aquilo que você está colocando o seu esforço, está colocando a sua dedicação, o seu afeto. Nem todo mundo vai entender, de fato, o quanto alguma coisa significa para você. Nem todo mundo vai entender a importância de alguma coisa na sua vida. E é aquela história. Eu até fiz um vídeo
para o meu perfil do Instagram, quando eu falei dessa runa, que remete a gente, né, aquela história que a gente ouve quando é criança, da coruja que fala para... Agora eu não vou lembrar exatamente o outro animal, não sei se é uma raposa, para proteger os filhos dela, porque eles são os mais lindos de todos, né? Mas a raposa acaba atacando os filhos da coruja, porque na visão da raposa os filhos eram muito feios, mas para a coruja eram lindos, né? E aquela história de que quem ama o feio bonito lhe parece, e é mais ou menos isso, não no sentido estético, mas nem todo mundo vai entender os planos que a gente tem, e nem todo mundo vai saber a importância de alguma coisa na nossa vida. Então, se a gente se expõe demais, se a gente deixa demais o outro entrar na nossa vida, o outro dá muito pitaco, o outro dá muita opinião, se a gente deixa as nossas escolhas, os nossos sonhos nas mãos dos outros, se a gente se deixa influenciar pela visão que o outro tem da nossa vida, de nós, daquilo que a gente quer, a gente vai desanimar, né? Não estou dizendo que é pra gente se trancar numa bolha e viver numa ilusão de que tudo que a gente faz é ótimo, perfeito, agradável, ideal, porque também não é assim. A gente também tem que saber aceitar críticas, né? Mas a gente sabe quando são coisas importantes pra gente, a gente sabe quando são coisas que só a gente vai saber o significado e a importância. E existem momentos que a melhor coisa que tem a fazer é fazer as coisas em silêncio, é fazer as coisas sem deixar ninguém interferir muito, né? Se não dá para fazer em silêncio, então não dê ouvidos ao que os outros dizem, só você sabe a importância daquilo para você. Então, se você quer esse crescimento na sua vida, se você quer esse desenvolvimento, se você tem esse planejamento e quer ir para frente com ele, vai, confia, acredita no seu potencial, porque só você pode acreditar no seu próprio potencial. Parece frase de coach, né? Aquelas frases motivacionais. Mas não é isso. É no sentido de que se a gente fica esperando o outro, esperando a opinião do outro, dependendo do outro aprovar ou não o que a gente faz, a gente não vai para lugar nenhum. Quando a gente está sozinho, quando a gente se encontra num momento assim de solidão completa e ninguém sabe o que a gente está passando, é só a gente que está ali, né? É só a nossa própria presença que conta. Então é mais ou menos isso que essa runa diz. Valorize os seus próprios projetos, as suas próprias visões. Priorize aquilo que é precioso, aquilo que é importante para você e proteja isso com unhas e dentes. Não deixe ninguém interferir nos seus planos. Porque quem não é capaz de entender também não deve ficar dizendo o que é melhor ou pior para a sua vida. Você sabe o que é melhor ou pior para a sua vida. Então esse é o conselho que vem com a runa Berkana, para quem escolheu a concha número 1. Eu espero muito que tenham gostado desse conselho, espero que esse conselho ajude de alguma forma. E um excelente mês de setembro. Até a próxima. Para quem escolheu a concha número 2, vamos ver o que as runas têm como conselho para o mês de setembro. Odin Norns, por favor, revelem um conselho para o mês de setembro, para as pessoas que escolherem essa concha. Petro e Issa, que saiu oculta. Vamos lá. Às vezes é difícil para a gente dar uma pausa e confiar na direção que as coisas vão tomar, né? O mês de setembro traz como proposta para reflexão deixar o controle das coisas um pouco mais solto, né? Confiar um pouco mais no desconhecido. A impressão que eu tenho com essas duas runas, principalmente com a Issa estando oculta, é que pode haver uma certa tendência em algumas pessoas que escolheram essa concha de postergar muito algumas questões que as pessoas sabem que precisam encarar, né? Existem algumas reflexões que precisam ser feitas, existem algumas revisões internas, pessoais, que precisam ser vistas de frente, né? Não tem como fugir das reflexões, não tem como fugir desse momento de revisão interna.
mas a impressão que eu tenho é que tá sendo varrido para debaixo do tapete isso. Depois eu penso nisso, depois eu resolvo isso comigo mesmo, depois eu né, decido o que vai ser melhor, mas eu preciso fazer, eu preciso continuar aqui, e aí vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai atirando para todo lado como uma forma de se distrair, como uma forma de se ocupar ali, porque se ficar parado, se ficar com a cabeça sem uma ocupação, vai voltar para esse pensamento que está querendo evitar. Só que essas duas runas, como conselho para o mês de setembro, elas falam que é justamente a hora de encarar de frente essa reflexão. Se é uma reflexão que precisa ser feita, se é alguma coisa importante, então tem que ser visto de frente isso. E não dá para ficar postergando, não dá para ficar querendo ter o controle de tudo, não dá para ficar querendo decidir para onde a vida vai o tempo inteiro. Eu tenho a impressão que pode ser que tenha relação com pessoas que queiram fazer tudo o tempo inteiro, pessoas que não conseguem deixar de fazer alguma coisa, sabe? Precisam estar o tempo inteiro fazendo para encontrar um sentido em alguma coisa. Mas isso chega uma hora que cansa, né? Essa ação contínua o tempo inteiro, principalmente como uma forma de mascarar alguma coisa, cansa, é cansativo. Então é o momento para dar uma pausa, parar, refletir, respirar e pensar: o que eu estou fazendo é certo? Pensar melhor nos caminhos que estão sendo tomados, não para direcionar novamente para outro lugar, mas para deixar o desconhecido agir um pouco, deixar o imprevisível agir um pouco. E entender que não são só as suas ações que importam nessa grande teia do destino que a gente fala, né? O destino, ele também é composto de forças externas. Destino não é no sentido de coisas que são pré-determinadas, né? Que está escrito, não é isso. As nossas ações escrevem o nosso destino. Mas a gente também tem que entender que existem influências externas que tornam impossível da gente ser dono do próprio destino 100%. A gente é dono das próprias escolhas. Mas o que acontece a partir dos fatores externos, o que acontece a partir de coisas que a gente não pode controlar, não são competências nossas. Então, se existir, se houver, se acontecer algum obstáculo, te dando um momento de pausa, uma oportunidade de pausa, ou uma necessidade de pausa, de parar nesse mês de setembro, aproveite essa oportunidade, pare, pause. Pause e reflita e faça uma revisão completa, porque existem questões ocultas que precisam ser trazidas à luz para que possam ser trabalhadas. E isso só vai acontecer quando houver essa pausa, quando houver esse momento de parar e respirar e entrar dentro de si e encarar essa reflexão de frente, não ficar mais adiando, né? Não ficar buscando se ocupar o tempo inteiro, ao invés de aceitar essa reflexão e, enfim, mergulhar um pouco nessa meditação acerca das próprias escolhas, das próprias decisões e daquilo que tem sido feito. É preciso olhar um pouco para aquilo que vem sendo muito colocado para debaixo do tapete, para aquilo que se tem fugido, né? Daquilo que se tem fugido, aliás. Enfim, aproveite as pausas que o mês de setembro vai proporcionar para refletir e para repensar, porque vai ser importante esse movimento de internalizar as coisas e pensar melhor nos próprios caminhos. Esse é o conselho para o mês de setembro, para quem escolheu a concha número 2. Espero muito que tenham gostado e excelente mês, até a próxima. Para quem escolheu a concha número 3, vamos ver qual conselho que as runas trazem para o mês de setembro. Hoje, Norans, Word Vedant Code. Qual conselho para o mês de setembro para as pessoas que escolheram essa concha? Mais uma vez, saiu apenas uma runa. Curioso, esse mês está saiu 2 vezes. Uma única runa, isso nunca tinha acontecido. Na outra saiu só 2 runas. As runas estão bem mais diretas, sucintas e até mais silenciosas, de poucas palavras esse mês.
Não sei, talvez porque as lições estejam mais diretas, mais fáceis de se entender, ou talvez porque seja o momento da gente entender sozinho, né? Sem ter que ficar recebendo muito direcionamento. É hora da gente pensar com a própria cabeça, andar com os próprios pés, e entender os próprios caminhos também. Mas a runa que sai, para quem escolheu a concha número 3 como conselho, é a runa Ehwaz. Ehwaz, que é a runa do equilíbrio das forças, da sombra e da luz, que é a runa do caminho do meio, que é chamado, né? E essa runa, como conselho, ela vem para nos dizer que nem tudo é preto no branco, nem tudo é bom ou mal, nem tudo é X ou Y. Tudo faz parte de um grande equilíbrio. E essas forças devem ser equilibradas. É importante entender no mês de setembro que você tem sombra e você tem luz. Isso não significa que você seja uma pessoa ruim, isso não significa que você seja uma pessoa boa. Ninguém é ser de luz, ninguém é ser sombrio aqui, né? Nessa humanidade. A gente é o meio, a gente está em Midgard, a gente está na terra do meio, a gente está entre as raízes profundas e escuras e entre os galhos brilhantes e iluminados dessa árvore da vida, né? Então, nós somos o conjunto de todas essas forças, nós somos o exato meio em que a luz e a sombra se encontram. Existe uma tendência nossa de querer muito ser luz, né? Ser muito bom, perdoar demais, ser agradável o tempo inteiro, ser feliz o tempo inteiro, ser alegre. A gente quer estar o tempo inteiro vibrando positivamente, né? Falando dessa espiritualidade de Instagram, que tudo é muito positivo, é good vibes, é perdoar e amar, é vibrar amor, é vibrar isso, vibrar aquilo. E a gente não quer sombra, né? A gente não quer tristeza, a gente tem que fazer o trabalho das sombras, eu tenho que processar as minhas sombras, eu tenho que resolver isso aqui. A gente sempre fala do nosso lado um pouco mais oculto, sombrio, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse um peso, como se fosse uma coisa para ser resolvida o tempo inteiro, como se fosse um problema, né? E não é assim, faz parte da gente. A gente não é perfeito, a gente nunca vai ser, não importa o quanto a gente faz esse tal de trabalho da sombra, não importa o quanto a gente processe esses defeitos, né? Esse nosso lado sombrio, oh meu Deus, não importa o quanto a gente faça isso, a gente nunca vai deixar de ser humano. E ser humano é estar exatamente entre essas duas polaridades. E não tem nada que mude isso, né? A questão aqui é aceitar esse lado, não como uma coisa ruim, né? O lado sombra não precisa ser uma coisa ruim. A nossa sombra não precisa ser necessariamente um defeito. Os nossos próprios defeitos podem nos ensinar muita coisa. Não que a gente precise mudar eles. Tem coisa que a gente não consegue resolver. Mas como a gente pode usar isso para que não seja um incômodo, para que não seja um obstáculo, mas sim uma forma da gente conseguir ir além, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, o defeito é ser uma pessoa muito teimosa, cabeça dura. Mas essa pessoa pode usar isso, que supostamente é o lado sombra dela, como uma forma de se tornar uma pessoa persistente, como uma forma de se tornar uma pessoa independente, que vai em busca de seus objetivos e não desanima, né? Então, todas essas questões que a gente trata tão mal, né? Que a gente vê de maneira tão errada, podem guardar em si oportunidades também da gente crescer, da gente se desenvolver. Da mesma forma que coisas que a gente acha que são boas demais podem esconder ali alguma coisa desagradável, uma coisa que nos atrapalha. Por exemplo, ser muito passivo em relação aos outros, falar que está tudo bem, baixar a cabeça demais para os outros. Ótimo, você é uma pessoa que perdoa, que não guarda rancor, que não tem esse instinto de vingança, né? Mas isso se torna um problema a partir do momento em que você deixa os outros te pisarem muito e tudo que você faz é dizer que está tudo bem, não, eu não me importo, não, mas não tem problema, né? Então, a gente precisa entender como é que a gente alcança esse caminho do meio, como a gente encontra o equilíbrio nessas forças. E o mês de setembro vai trazer
situações e oportunidades para que você entenda o que você pode extrair tanto do seu lado luz quanto do seu lado sombra. Lembrando, luz não significa bom, sombra não significa ruim. São apenas convenções que a gente aqui criou e que precisam ser desvinculadas, né? Sombra é apenas aquilo que está oculto, aquilo que a gente não mostra normalmente. E luz é aquilo que a gente normalmente está sempre mostrando, né? Então, o que é aquele meu lado oculto, aquele meu lado que eu tento esconder, e o que ele pode dizer a meu respeito, o que ele pode fazer na minha vida, como ele pode me ajudar, como é que eu posso fazer disso algo bom para mim, né? E se eu não posso fazer disso algo bom para mim, como eu posso fazer com que isso não seja uma coisa ruim para mim? E encarar isso de frente, não querer fugir disso, não querer ser perfeito. O erro da gente é querer ser perfeito, é querer ser luz, é querer ser bonzinho, é querer ser ideal, e a gente nunca vai ser assim, né? E é uma coisa que a gente tem que aceitar. Então, não se cobre demais pela perfeição. Não se culpe se você se sente de um jeito que você não queria se sentir. Não se culpe se você tem alguma questão sua que, de repente, para você não é tão ideal assim. Todos nós somos assim. E todos nós temos isso. Sempre vamos ter. E não tem como a gente não ser assim, né? Somos o meio exato entre essas duas polaridades. Então, temos que usar as duas em equilíbrio. Não tem como usar uma sem a outra. Não tem como querer avançar na vida só na luz, só na claridade, porque claridade sem sombra, ela cega a gente. Então, a gente precisa das sombras para a gente definir e entender o caminho que a gente está andando. E esse foi o conselho para quem escolheu essa concha. Eu espero muito que esse conselho possa ajudar. E um excelente mês de setembro. Até a próxima.